De Deus fazer chegar aos céus nossa oração. Olha onde nós estamos hoje, na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Olha, na Rua do Ajuda, 05 o número. Estamos, claro, com ele, né? Com o tenor Júlio Viana. É verdade, pô, mas tenor, Alerj, o que tem a ver, Daniel? Tu tá falando o quê? Olha, Júlio Viana vai mostrar para vocês depois na íntegra do que eu estou falando nesse momento com vocês, tá bom? Olha, fiquem ligados no canal Daniel Dias, Alerj, Júlio Viana. E olha só, gente, a gente está agora adentrando, ó, a sala 1401, gabinete parlamentar, deputado Samuel Malafaia, tá certo? E com certeza esse aqui é que vai ser o entrevistado hoje, o Júlio Viana, não é isso, Júlio? Shalom, estamos... Alô você, meu amigo, alô você, minha amiga. Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Olha, hoje eu tô na Alerj, meus amigos, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu tô com uma grande fera aqui do meu lado, a qual você que me acompanha já deve saber quem é, o Júlio Viana. O Júlio Viana é um cantor gospel e trabalha aqui na Alerj, pro deputado estadual Samuel Malafaia, esse mesmo, irmão do Silas Malafaia, o pastor, tá bom? E a gente vai estar falando com ele hoje sobre infância, vamos estar falando também sobre igreja, sobre o mundo gospel, né? Que ele vive até os dias de hoje, mais precisamente há 45 anos ele canta para Deus. E nós estaremos também mostrando o que ele faz em meio à política. Combinado assim, ô Júlio? Fechado. Dá um alô aí pro canal Daniel Dias. Shalom para todos vocês que acompanham o canal do nosso irmão, nosso amigo Daniel Dias. Ô Júlio, vamos lá, vamos começar a história do começo, que é assim que eu gosto de fazer com os meus entrevistados. Você teve uma infância razoavelmente pobre, né? Não foi de passar extremo, nem total necessidade, mas teve uma infância pobre, correto? Sim, a família morando na Baixada Fluminense, São João de Meriti, na verdade onde eu moro até hoje. Mas como algo peculiar, né, que mora na Baixada Fluminense, uma vida difícil, uma infância pobre, não aquele pobre, mas não chegam a passar grandes privações, mas graças a Deus hoje estamos aqui depois de superar tanta dificuldade e estamos aqui para honrar, acima de tudo, o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Júlio, e vamos lá, infância pobre, como a maior parte das infâncias, né, porque é uma minoria que nasce em berço rico, mas aí você é filho de pai e mãe que tiveram sete meninos e 2 meninas, é isso? Meninos. É um time de futebol, né, quase um time de futebol. Mas enfim, aí a infância dentro de uma igreja, desde sempre? Como é que foi esse processo? Eu tive o privilégio, apesar de todas as dificuldades, de ter sido criado num berço evangélico, desde a minha infância, porque minha mãe já era cristã quando eu nasci, então ela criou, na verdade, todos os 9 filhos no caminho do Senhor. Bacana. E você, com 5 anos, descobre que você gosta de cantar, é isso? Sim, eu não simplesmente porque eu gostava. Hoje eu entendo que foi, na verdade, um dom que Deus me deu para edificar outras vidas e até hoje em dia para edificar minha própria vida através do louvor, através da adoração. É nato isso, né? Você não estudou, nato. é nato. Não, é nato, é dom de Deus. E aí, Júlio, aí você começa a cantar, você tem o hábito de começar a cantar em coral de igreja Assembleia de Deus, é isso? Sim, Assembleia de Deus, Parque Santana, São João de Meriti. São João de Meriti. E lá você fica por muito tempo, né? Você fica lá na Assembleia por quanto tempo? Nessa Assembleia de Deus eu fiquei até meus 21 anos de idade. Até os 21 anos de idade. Então aquela vida mesmo de ir para a igreja, de ajudar em casa, esse tipo de vida que você tinha na adolescência. Sim, é o natural, né? De família grande e de classe média. Tá certo. E aí me fala um negócio, com 14 anos você começa a trabalhar? Aos 14 anos eu comecei na minha primeira profissão, que foi marceneiro. Você se formou, né? Em marcenaria? Sim, fiz um curso profissionalizante, né, de marcenaria e carpintaria. E desenvolvi até os meus 25 anos, mais ou menos.
25 anos. E me fala um negócio, com 21 anos, que você fala pra mim que chegou na Assembleia de Deus até os 21 anos, você descobre que você tem uma outra igreja ali que você acaba fazendo esse meio de campo aí entre a Assembleia e a Igreja Batista, é isso? Sim, na verdade foi a partir de uma experiência que eu vivi. Eu costumo dizer que a minha conversão, apesar de ter sido criado numa igreja evangélica, mas eu costumo dizer que a minha conversão começou a partir dos meus 21 anos de idade, quando tive o privilégio de conhecer uma outra igreja, uma outra cultura, digamos assim, dentro da cultura cristã. Mas foi ali que eu me identifiquei com o Evangelho e a partir dali eu comecei a viver uma nova fase, uma nova história na minha vida, digamos assim. O pessoal olhando pra você, claro, né? Eu sempre falo isso, retrato muito isso, fico muito à vontade de falar, porque o meu melhor amigo é negro. E é negro, tá, gente? Não é preto, não é escurinho, é negro, tá bom? A raça é negra, né? E eu sempre fico muito à vontade de falar que, pra mim, os melhores dramaturgos, os melhores cantores, pra mim, são os negros. Isso é uma opinião minha, tá certo? Não sou dono da verdade suprema, Concordo, né? Mas são muito bons, né? De fato. Inclusive, Fernando, tô te mandando um beijão pra você, meu amigo, tá? Porque você é meu melhor amigo, você é negro e você também canta demais. Mas eu acho que você ainda não canta que nem o Júlio não, viu, Fernando? O Júlio é simplesmente sensacional, gente. Você olha esse jeitinho dele assim, meio retraído, meio introspecto, mas a voz desse rapaz é uma voz de tenor. Rapaz de 50 anos de idade, né, Júlio? quase. Quase 50 anos de idade. Mas olha, eu queria uma pala, tá certo? Olha, aqui já tá até o CD aqui do lado aqui do garoto, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, olha. Olha só como o cara é enjoado, meus amigos. Tá certo? Olha esse perfil, né? Essa foto ficou muito bacana. Essa também ficou show de bola, hein? Percebo até que você deixou o cabelo crescer, né, Júlio? Não, ali é um reflexo. É um reflexo? Pô, bacana esse reflexo aqui. Ficou muito maneiro mesmo. Ô, Júlio, esses são os 2 primeiros CDs? São os 2 primeiros. Na verdade, eu tenho um outro que o conteúdo são aulas de técnica vocal. Na verdade, é um CD duplo, onde eu trabalho técnica vocal, ensinando, né, uma aula técnica, e como bônus vem algumas músicas, alguns louvores. Agora é o seguinte, vai, já que eu falei pra galera que mostrei teu CD, falei que você cantava melhor que meu amigo Fernando, que vai estar acompanhando essa entrevista com certeza, eu queria que você desse uma palhinha pra gente, né? Eu sei que você é uma pessoa que não gosta muito de cantar assim, em entrevistas, né, por exibicionismo, aquela coisa que eu também respeito, porque para cantar um louvor a gente tem que estar inscrito em verdade, né? Tem que sair do coração da alma. Do coração da alma. Mas, olha, vamos colocar aqui pro pessoal conhecer um pouquinho melhor a tua voz, aqueles que não te conhecem. Vamos cantar aqui algum trechinho aqui de uma música ou outra aí. Uma, por exemplo, que você cantou pra mim, que tá na crista da onda essa música, né? A gente acompanha muito essa música no YouTube em geral, né? No meio gospel, que é uma música que você cantou agora recentemente pra mim no evento gospel. Eu gostaria que você cantasse uma palhinha dela pra nós aqui do canal Daniel Dias, por favor. Foi uma canção que foi gravada pela Soraya Moraes, Em Ti Confiarei. Isso. Que na verdade é uma versão gospel de Conte Partiró. Sim, do Andrea Bocelli, né? Exatamente. Mas essa música do Andrea Bocelli é a mesma coisa, a mesma pegada, ou não tem nada a ver uma com a outra? Só usar o ritmo, só a melodia? Aí foi feita uma versão gospel. Que no trecho dela é: em ti confiarei, ainda que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Tu és fiel, creio em ti, nada me abalará. Fantástico, né, gente? Fantástico o dom que Deus deu para esse homem. Com certeza a gente vê Glória Deus, a né? Deus. Resplandecendo na vida desse homem. E é tudo para honra e glória dele
o nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, Júlio, me fala aqui, essa música é de agora, dos tempos atuais. Eu tenho uma música muito em particular que eu te pedi lá no evento gospel, que infelizmente o meu amigo que estava gravando, ele perdeu a metade da entrevista, você até chegou a cantar, eu vou te pedir novamente que você cante, que é um hino que, inclusive, o finado pai do Fernando, que Deus tenha um bom lugar, né, o Ademir, cantava isso na escola bíblica dominical, aos domingos, né? Que é nem só de pão o homem viverá. Você consegue cantar um textinho para mim? Vou tentar lembrar. Ela começa, na verdade, assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas... Nem eu lembro. E serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, imensamente feliz por ele ter me colocado essa música agora aqui para mim, gentilmente, porque isso me faz lembrar muita coisa da minha infância, né? Na escola bíblica dominical, mais precisamente umas 11 horas da manhã, o Ademir, finado, pai do Fernando, esse meu amigo que eu estou falando aqui no começo da entrevista, ele fazia sempre que ele cantava essa música. Vozeirão, era muito bacana. Realmente o vozeirão para honra e glória do nosso Senhor Jesus. E agora, só para finalizar, para a gente voltar no nosso assunto aqui, me fala agora uma música que ficou marcada na tua infância, né? Já que você foi aquela pessoa de Assembleia de Deus, hinos, harpas, né? E tudo mais. Deve ter tido alguma música, com certeza todas marcam, mas tem aquela, como eu marcou para mim essa, né? De hino, né? Alguma deve ter marcado em especial você da época de infância, aquela que você mais cantava, ou aquela que mais você se identificava. Qual é a música que você realmente mais se identificou? Na verdade foram várias, muitas músicas. E até hoje eu me reporto muito às músicas antigas, da época da minha infância, adolescência. E olhando para a imagem aqui do cantor do evento que vamos fazer, me lembrei do Vitorino Silva, porque eu ainda na minha infância e adolescência eu interpretava algumas músicas dele, como Não Chores Mais, e que até hoje eu lembro do meu repertório, para quem conhece, não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais, sou o teu Deus, o teu amparo, teu Salvador. Olha, sensacional, né, meus amigos? Sensacional o que Deus faz na vida de um homem, né? Porque esses dons, assim, que Deus nos dá, e quando a pessoa não estuda para isso, é aí que você percebe o quanto Deus capacita o homem, né? E você que está na tua casa assistindo, você que tem aquela dúvida cruel na tua cabeça, correndo na tua cabeça, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto. Sempre eu tento inspirar vocês, o público do canal Daniel Dias, a estarem sempre motivados em seus sonhos e não desistirem dos mesmos, né? Porque isso é muito importante. Deus não é um Deus incoerente que ia fazer o Daniel um ótimo comunicador, ou ia fazer o Júlio um ótimo cantor, e Deus não ia te dar dom nenhum. Não, Deus não gosta mais de mim ou dele, Ele gosta de todos nós iguais, Ele ama a todos nós de forma igual, tá certo? Não tem esse negócio de A ou B ou C, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso
é que se você ainda não descobriu o teu talento, ou descobriu, mas tem dúvidas a respeito, né? Se vai ou se não vai, capacite-se ainda mais dentro daquele talento que foi determinado por Deus em sua vida e que ninguém pode te roubar, tá certo? Ninguém, nenhuma força pode tirar esse dom que Deus te deu, porque o que Deus te dá, ninguém te saber agora, tá certo? A gente estava falando até os teus 21 anos, você foi para a Igreja Batista, aí na Igreja Batista aos 21 anos, você teve alguns problemas de conflito de qualquer jovem, adolescente, né? Porque é muito complicado para um jovem adolescente, né, seguir as escrituras, né, por completo, né? Ele fica com aquela coisa de querer conhecer as novidades que o mundo tem aí, que são pura ilusão. Mas enfim, todos nós passamos por esses conflitos. Você passou por alguns conflitos, você me confidenciou, não é nada pertinente para ser falado aqui, mas enfim, como todo jovem adolescente, você teve os seus percalços, né? E aí você decide sair da igreja aos 21 anos de idade, e o que acontece? Na verdade, eram conflitos que não eram, na verdade, da juventude, na verdade era de infância e adolescência, que chegou à juventude, quando você passa a ter uma consciência melhor do que você de qual é a sua missão, de quais são os seus propósitos, mas aí entra os conflitos, que você tem, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. E a princípio a minha decisão seria a pior possível, que seria de afastar do caminho do Senhor, como se essa fosse a solução, ou a melhor saída. Na verdade, eu não cheguei a sair porque Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele não permitiu que eu saísse dos seus caminhos. Porque às vezes a gente pensa que, por ser cristão, por estar numa igreja, tudo vai correr mil maravilhas, ou tem aquela visão de que só porque o cara está dentro da igreja ele é perfeito, ou é melhor do que os outros. Nada. Às vezes você está dentro da igreja, mas está todo machucado, está ferido, está... Só Deus e às vezes a própria pessoa sabe os conflitos que ela está vivendo. E foi numa fase dessa que eu decidi sair da igreja, mas Deus não permitiu, foi Ele que não permitiu, porque se fosse por mim eu teria saído. Mas foi quando eu pensava que já estava, era o fim da minha vida dentro do reino de Deus, dentro do caminho, dentro da casa do Senhor. Foi ali que Deus começou a se revelar para mim. Então tudo aquilo que eu havia aprendido na minha infância, na minha adolescência, em termos de reino de Deus, passou a fazer sentido a partir dessa minha faixa depois dos meus 21 anos de idade. Então ali que eu passei a tomar realmente a decisão de servir a Deus, porque ali eu passei a conhecer e entender qual era o propósito de Deus para a minha vida, embora também conhecia qual era a vontade do inimigo, que era de me afastar do caminho do Senhor, afastar das coisas que Deus tinha preparado para mim ainda antes de eu nascer e que eu não sabia. Mas a partir do momento que eu passei a entender e conhecer qual era a vontade de Deus para a minha vida, eu fiz a minha escolha. Eu quero seguir a Cristo. Não sabia que seria tão difícil, que teria tantos problemas, tantas dificuldades, mas também entendi que Deus está acima dos problemas, acima do pecado, acima das dificuldades, então não teria como eu desistir de seguir a Cristo. Hoje eu entendo, como diz o livro de Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, nenhuma força, nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus, o poder de Deus... Olha só, Júlio, você aos 21 anos de idade, você teve, né, você estava me confidenciando nos bastidores, algo muito triste, que um filho jamais gostaria de ver, a sua mãe, passando uma extrema necessidade, né? E como é que foi isso aí, cara? Como é que você encarou? O que você fez para prover a tua mãe? Eu, na verdade, dos meus 18 aos meus 21 anos, ou melhor, a partir dos meus 18 anos, eu passei a ser, na verdade, provedor. É isso. Eu tinha 4 irmãos mais novos do que eu, menores, e minha mãe, meus pais já estavam separados, então eu, como mais velho, tive que assumir, né, o sustento da casa. Nessa época, minha profissão era marcenaria, eu tinha uma oficina, depois passei a ter uma sociedade com um outro amigo também do mesmo ramo, mas a minha vida financeira, ela parecia que complicava-se cada vez mais, ao ponto de me envolver com agiota, e são dívidas que parece que são intermináveis, só crescem. E numa hora assim de desespero, de eu não ver saída, não ver solução, como se não tivesse ninguém que pudesse me ajudar, eu peguei, saí de casa, sem avisar minha mãe, sem avisar ninguém,
entendeu? Eu juntei o que eu pude juntar, como se fosse um escape, né? Como se fosse uma solução. Peguei e saí de casa e fiquei 6 meses morando em um outro estado, mais precisamente Vitória, no Espírito Santo. Mas, na verdade, quando saí de casa, eu fui parar em Teixeira de Freitas, na Bahia, mas lá acabei ficando só uma semana. Quando pensei em voltar e regressar para casa para encarar de frente os problemas, encarar de frente as dificuldades, acabei ficando em Vitória, Espírito Santo, onde fiquei 6 meses lá trabalhando, já morando, nem pensava mais em voltar para o Rio, até que tive uma oportunidade de voltar para o Rio e encontrei um quadro que eu jamais tinha vivido antes, não esperava, e que era de encontrar a minha mãe, meus 4 irmãos, passando praticamente necessidades materiais. Me vi diante de uma situação que eu não poderia mais voltar para Vitória, onde eu tinha moradia, tinha emprego, e não poderia voltar para lá e deixar minha família aqui, passando necessidade. Eu, quando decidi ficar, para poder ajudar minha família, e nesse período, a igreja que eu já frequentava nesse período, que era a Igreja Batista de Jardim Santa Rosa, que foi onde eu costumo dizer que minha conversão começou, a partir desse encontro com essa igreja, e ali, através do pedido de oração, num grupo de oração, para que Deus me desse um emprego, para que eu permanecesse aqui no Rio. E eu costumo dizer que Deus ele respondeu a minha oração antes de eu orar, porque no grupo de oração que eu compartilhei minha necessidade, ali mesmo saiu a oportunidade de trabalho, de emprego, e então pude ficar no Rio e poder ficar com minha família, com minha mãe, meus irmãos, e creio que foi uma providência de Deus, com certeza. E de lá para cá, nunca mais pensei em sair do Rio. Hoje, continuo no Rio de Janeiro, vivendo uma outra realidade, uma outra vida, um outro emprego. Mas nessa época você conseguiu um emprego na tua área ainda, né? De marcenaria, não? Marcenaria. E o agiota, esqueceu de você? Como é que foi? Teve um problema, porque dentre essas dificuldades eu tive um entrave com a agiota. Creio que muitos têm passado por experiências como essa. Infelizmente, eu vivi isso. E houve uma ação, que eu creio que foi sobrenatural, uma ação de Deus, que depois de 6 meses, de uma dívida só crescendo, quando eu voltei para o Rio para tentar acertar com esse agiota, ele simplesmente, eu falo simplesmente hoje, mas eu creio que foi por uma ação de Deus, ele praticamente, ele posso dizer que perdoou a dívida, coisa que é incomum. É incomum. Eu nunca soube. De agiota também nunca soube. Mas aí, hoje eu vejo que Deus o tempo todo, mesmo antes de eu o conhecer, Deus já trabalhava, já agia na minha vida de forma assim poderosa, de forma milagrosa. E inclusive até ameaça, posso dizer, até ameaça de morte, eu cheguei a receber, não diretamente, mas chegou a notícia onde eu estava, em outro estado, que essa pessoa já sabia onde eu estava e que queria acertar essa conta, né? Mas quando eu tive a chance de voltar para o Rio, estive com essa pessoa. É uma pessoa que não é assim, desconhecida, não é uma pessoa que vive longe de mim, ele vive bem próximo de mim, já fazem 30 anos. E se ele quisesse ter feito alguma coisa, já teria feito. Então, louvo a Deus por essa, glória a Deus, por essa vitória, esse escape, esse livramento. Com certeza. Aqui, depois de quase 30 anos, poder estar aqui relatando as grandezas e as maravilhas de Deus para todos vocês. Deus pode te tornar invisível e meio ao seu inimigo, ele pode simplesmente fazer o seu inimigo te perdoar, ele pode o que ele quiser porque ele é Deus, essa que é a verdade. Tá bom, meus amigos? Deus pode tudo. Pode tudo, e olha, prova disso está aqui o Júlio Vivo da Silva, não é verdade? Contando essa história para vocês. Então, para você aí que está achando que o teu problema realmente não tem solução, olha, coloca nas mãos de Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Tá bom, Júlio, e aí? Agora já contou os testemunhos, cantou, mostrou o teu lado cristão, mostrou o teu lado provedor da tua família, bacana demais. Mas eu tô na LERJ, né, gente? Eu apresentei desde o começo o Júlio Viana como um cara que trabalha aqui pro Samuel Malafaia, irmão do Silas Malafaia. E aí a gente vai querer entender como é que esse cara veio parar aqui. De paraquedas que não foi, né? Então, assim, Júlio, qual foi a tua transição de marceneiro profissional, né?
relativamente não bem sucedido em termos financeiros, que você me falou lá nos bastidores, que sempre teve um problema em guardar e tudo mais, administrar, mas enfim, bem sucedido que eu digo porque você era um marceneiro de mão cheia, né? Teve o seu próprio negócio. E aí, como é que você vem parar na política, meu amigo? Conta pra gente aqui. Eu acredito que foi mais uma ação de Deus. A palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Na verdade, eu queria ser, que era um sonho de adolescente, ser empresário. Eu queria ser empresário no ramo de marcenaria, como de fato cheguei a conquistar. Mas eu penso que Deus permite que algumas coisas frustrem em nossa vida, porque não é a vontade dele para a nossa vida dentro daquela área. Deus quer te usar de uma outra forma, em outro lugar. Então, às vezes, alguns projetos nossos são frustrados porque a gente precisa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu creio que meu sucesso como empresário não aconteceu porque Deus queria me usar. Hoje eu entendo dessa forma. Eu queria me usar no ministério, especialmente da música, para poder cumprir o propósito que ele tinha na minha vida desde antes de eu nascer. Então eu vim para a vida política, na verdade, há quase 20 anos atrás. Só de Alerj eu tenho 17 anos, mas eu comecei com um trabalho voluntário, sem pretensão alguma, sem intenção alguma. Eu nunca trabalhei na política como muitos têm hoje, o objetivo de quer ganhar dinheiro, como se fosse uma coisa fácil, trabalhar na política, ganhar dinheiro fácil, como se isso fosse uma realidade. Eu acredito que não, pelo menos nunca foi essa minha intenção. Mas eu sempre tive o desejo de trabalhar na obra do Senhor, mesmo como voluntário. Eu me lembro que no início, lá no começo do ano 2000, eu cheguei a trabalhar como voluntário em 6 instituições simultaneamente. Ou seja, no mesmo período eu trabalhava como voluntário em 6 instituições. E numa dessas instituições, que era a ANSERV, na época, a Associação Nacional de Servidores Evangélicos, eu comecei como voluntário sem ser servidor, nem pensava, nem imaginava que um dia eu seria um servidor público, mas uma das instituições que eu trabalhava como voluntário era uma associação de servidores. E foi através dessa associação que comecei a ter contato com grupos de evangélicos que se reuniam em locais de trabalho dentro do governo, assim como, por exemplo, a prefeitura, tinha o pessoal do Cais do Porto, o pessoal do Tribunal do Guanabara, pois na época o governador era um governador evangélico, Garotinho, e sua a vice-governadora também era evangélica, para quem eu trabalhei que era a Benedita. Como voluntário também, que é a Benedita da Silva, hoje é... Júlio, mas e aí? Aí você era voluntário, né? Deus veio te provendo, evidentemente, porque é aquele que vive da fé, como eu já vivi em muitas horas da minha vida da fé, muitos momentos da minha vida da fé em Deus, Deus vai provendo, né? O Jeová Jirê, ele vai provendo, mas chega uma hora que você também precisa de um respaldo, né? Financeiro. Aí você, de repente, era voluntário. Como é que você foi efetivado na vida pública? Como eu já havia falado antes, eu participava de vários grupos, instituições, como voluntário. Um deles foi o governo do estado, com a Benedita da Silva, que era vice-governadora. Eu fiquei um período auxiliando os cultos, que era na segunda-feira e na quinta-feira. A segunda era na vice-governadoria e na quinta no Palácio Guanabara. A partir desse grupo, fui conhecendo outros grupos, através da ANSERV, que cheguei na Alerj, porque na Alerj também já existia, desde 2003, o culto da bancada evangélica, onde meses antes, sem que eu fizesse sem que fosse minha intenção, acabei conhecendo uma deputada num evento da UMEB, que ela naturalmente deve ter gostado da minha apresentação, da minha atuação, comprou alguns CDs, e eu, sem saber, ela era a responsável do culto da Alerj, onde meses à frente eu fui lá para assistir um culto e acabei sendo abordado por ela para participar do culto como
cantando com uma participação especial. E passei a frequentar os cultos, porque já estudava na Vila Lobos também. E como era próximo, eu tinha essa acessibilidade, né, de estar na Alerj. Passei a frequentar os cultos da Alerj, até ser convidado pela deputada para auxiliar na parte da música da Alerj, onde eu fiquei o ano de 2004. Depois passei a fazer um trabalho também dentro do evangelismo para a instituição da deputada Graça Pereira, e foi ali que ela começou a me ajudar com recursos, porque eu estava auxiliando a sua instituição. Até um dia ela veio conversando comigo, querendo conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o meu sustento ministerial, como eu vivia para me manter minha família. Então falei da minha realidade naquela época. Eu ainda só estudava, eu não tinha um trabalho fixo. E daí surgiu o convite para ser efetivo na Assembleia, para poder continuar fazendo o trabalho que eu já fazia como voluntário, só que agora tendo um apoio financeiro para prestar meu serviço, que aliás passo até hoje. Os dias de hoje, né? Mas olha, eu vou te falar, o que mais me chamou a atenção nessa história toda foi uma loucura, né? Porque você saiu de uma coisa que você já via como profissão na tua vida, já havia muito tempo, né? Isso, que era marceneiro, para você ser um voluntário, né? É essa coisa aqui que tá se perguntando, caramba, o cara largou tudo para ser um voluntário. Você tinha então realmente você era obstinado, né? Para realmente conseguir entrar nesse meio político de alguma forma, né? Nem que fosse para uma assessoria. Na verdade, eu não tinha essa intenção. Como eu acho que já falei em algum momento. Deus tinha os propósitos dele, eu tinha meus planos e Deus tinha os planos dele. Só que na palavra a gente aprende que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Entendeu? E prevalece sempre a vontade dele, que é soberano. Eu tinha um sonho de ser empresário no ramo de imóveis, mas talvez eu não teria a oportunidade de levar o evangelho, transmitir através do dom que Deus me deu, que foi da música, na verdade o que eu sempre fiz. Mas aí Deus quis evidenciar você na música, né? Eu suponho que não só na música para um geral, mas como principalmente também no meio político, né? Porque o meio político, tudo tem política na vida, né? Muita gente não sabe disso, mas tudo se tem política no meio. E aí eu acho que você estando nesses projetos paralelos que existem dentro da política, como louvor e adoração e muito mais, na bancada evangélica, eu acho que você estaria evidenciando ainda mais o nome de Cristo dentro de um meio poderoso, que é o meio político. Ou você não vê assim? Eu acredito que essa era o propósito de Deus. Esse era o propósito de Deus, na verdade. Porque tem as formas dele de usar cada um dentro daquilo que foi chamado. Porque muitos têm aquela visão de que a política não é uma coisa boa, o que não é bem assim. Entendeu? Na verdade, em todos os lugares, em todos os segmentos, em todas as instituições, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. Eu não temeria dizer que até dentro da própria instituição evangélica, tem as coisas, ou melhor, não digo as pessoas que não levam a sério o evangelho. Então, falando da política, tem os políticos sérios, tem aqueles que não são. Então, aqui a gente representa um segmento que é evangélico, tem a frente parlamentar cristã que engloba, né, os parlamentares evangélicos que tentam, dentro das suas possibilidades, falar do reino de Deus, fazer com que o reino de Deus prevaleça, porque hoje nós vemos que o inimigo ele sempre usou várias armas. A Bíblia fala que ele usa de artimanhas. Hoje, nós vemos bem claro o próprio inimigo usando a política para promover o mal, para tentar combater a igreja de Cristo, tentar atingir aquele que foi criado à imagem e semelhança de Cristo, que somos nós, os seres humanos. Então Deus também usa dentro da política aqueles que têm um coração voltado para a obra de Deus, para o ministério, para os propósitos de Deus, para levar a sua mensagem. No meu caso, especificamente dentro da política, é a arte, a cultura, mais precisamente a música.
Então esse é o trabalho que nós realizamos aqui, junto à Frente Parlamentar Cristã, dentro da Alerj, que é mostrar o reino de Deus através dos projetos na área de cultura que promovemos aqui. E olha só, aí hoje você está trabalhando com Malafaia, né? Como eu havia dito já umas 2 vezes aqui durante a entrevista. Mas como é que você saiu de um para ir para o outro? O que aconteceu nesse meio termo aí? Na verdade, a deputada que já havíamos citado, a deputada Graça Pereira, ela infelizmente saiu da vida pública, da vida política. E como eu já desenvolvia um trabalho aqui naquela época, já há 10 anos, estou falando de 2014, o projeto precisava continuar e eu precisava de um deputado, de preferência evangélico, e melhor ainda que fosse um pastor, que no caso o deputado Samuel Malafaia, ele se enquadrava em todo esse perfil. Ele era evangélico, era pastor, inclusive em 2003, quando esse projeto começou, ele foi um dos que apoiou para que fosse realizado na casa esse trabalho. E já estamos aí todos esses anos, que aliás é o único projeto que existe há tanto tempo aqui na Alerj, é esse da bancada evangélica. Então, a partir de 2015, ele assumiu esse projeto e passamos também a integrar a sua equipe, a equipe do Samuel Malafaia. Então tu vem com o Samuel Malafaia desde 2015? Desde 2015. E desde então realizamos esse trabalho, que aliás fica até o convite aí, agora dia 30 de março. 30 de março, esse mês. Vai ser o primeiro evento do ano de 2022 aqui na Alerj, palestra e louvor, e teremos a presença de um dos maiores cantores da nossa música cristã, que é Vitorino Silva, que vai estar pregando e cantando nesse próximo evento, dia 30 de abril, 11h30. Estarei aqui então, já que eu fui convidado, o canal Daniel Dias, com a maior honra do mundo, vai estar aqui para mostrar um pouquinho mais. Inclusive vamos falar um pouquinho com o deputado também, né? O senhor Samuel Malafaia, pastor também, irmão de Silas. Mas aí, para você hoje, essa experiência de estar trabalhando diretamente com ele, conta para mim aqui, é uma realização e tanto para você, um homem admirável? Qual é a diferença de estar trabalhando? Lógico, aqui ninguém vai estar colocando quem foi melhor, todos tiveram a sua importância, desde Benedita, que foi o teu começo lá com o voluntariado, né? O trabalho voluntariado, mas depois vem a deputada. Qual a diferença de trabalhar com a deputada, sem querer dizer aqui quem foi mais ou menos, que a gente não está aqui para isso. Ele está aqui para apurar a diferença de trabalho daquela época para com essa época, né? O homem Samuel Malafaia e a deputada. Na verdade, não existe o melhor ou o pior, porque todos tiveram a sua importância. A Benedita teve importância no início, a Graça Pereira no meio e o deputado Samuel Malafaia no final. Não que eu estou dizendo que ele vai ser o último com quem eu vou trabalhar, só Deus sabe até quando nós vamos permanecer aqui. Mas, como já falamos, Deus tem a forma dele de trabalhar, de agir, tem seus planos, então ele usa quem ele quer, como quer, da forma. Tem sido bênção, foram bênçãos para mim até hoje, estão sendo bênçãos para mim até hoje, e vamos até quando Deus permitir, estaremos aqui para bem servir a Deus em primeiro lugar e ao nosso Estado e aos homens também, porque nós estamos aqui para servir. São servidores públicos, né? O nome já diz, servidor público, que é pago com o seu dinheiro, contribuinte, não é verdade? Então a gente não pode também esquecer disso, que a gente tem essa colaboração aí dos que estão aqui, eles estão para servir-nos, tá? E você convida as pessoas a estarem vindo aqui ao gabinete, se tiver algum problema aí para conhecer? Sim, estão todos convidados, o evento ele é aberto ao público, chegue cedo para que encontre lugar, porque realmente o palestrante desse culto é uma benção, já é a segunda vez que ele vai estar conosco aqui, e é isso. Eu vou até mostrar aqui, ó. Do Senhor, nosso Deus. Vou até mostrar aqui, olha, Vitorino Silva, tá certo? Palestrante, ó,
o Vitorino Silva estará aqui às 11h30 da manhã de quarta-feira, no dia 30 de março, semana que vem, também conhecida como semana que vem, tá certo? Alguma consideração final, o Júlio? Porque, assim, foi um prazer enorme estar contigo aqui no canal Daniel Dias, estaremos juntos nesse evento, em outras oportunidades também, pedindo para que você cante conosco lá eu estaria agora num evento com o pastor Antônio, o pastor Davi Antunes, com o Tarcísio Costa, aqui pertinho, né? Ele tem um estúdio lá e vai estar o Bispo João Mendes, que é vereador da cidade. E aí a gente está pensando em convocar você e a Ivana Viana também para estar cantando em meio a essa gravação. A gente já está convidando você sem você saber. Tá certo? Amém, será um prazer. É verdade. Mas alguma consideração final aí para o público do canal Daniel Dias? Um recado especial para o pessoal que está assistindo? Fala aí, fique à vontade agora. Pedindo a Deus que abençoe todos vocês, que acompanhem todo o trabalho, toda a carreira do nosso amigo Daniel Dias. E que também deixo meu telefone de contato para quem quiser. Sim, pode deixar. A gente vai deixar a rede social, vai deixar tudo. Até porque também nós não cobramos para atender convite, atendemos igreja, congressos. Você não cobra? Não, eu não cobro. Você não é o cantor que quer viver disso, então? Eu não posso ter despesas também, mas também eu não cobro. Certo. Você só cobra a locomoção, né? Isso. Que é legítimo isso. Mas fora isso, você faz a obra realmente na raiz, né? Não de cachê. Não, obra raiz, meus amigos. Obra raiz. O que Deus te dá de graça, você tem que entregar de graça, né? É gratuito, né? Eu entendo assim também. É mais ou menos. Bacana. Mas vai, deixa o telefone aí. De qualquer forma, o editor vai colocar tuas redes sociais, telefone tudo embaixo, do começo ao final do vídeo. Vamos encher esse vídeo aqui com o teu telefone, com tuas redes sociais, mas pode deixar via oral agora. O nosso é o DDD 21 992939500 992939500. Júlio Viana de todos. Bacana. Que Deus abençoe. Shalom. Shalom para você, meu amigo, shalom para você, minha amiga. Daniel Dias mais uma vez aí trazendo algo diferenciado, né, em nossas entrevistas, porque a gente não é mais do mesmo, eu canso de repetir isso. Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando, porque a gente não traz sempre a mesmice, a gente traz algo diferente, né? Pode ser um cantor gospel, pode ser um trineto do Dom Pedro II, que é o Orleans Bragança, que eu entrevistei, graças a Deus eu tive essa honra, né? E pode ser aquela pessoa mais anônima possível, não importa. Todos têm algum conteúdo para passar para você que assiste o meu canal, tá bom? Então eu quero também deixar claro que para vencer uma guerra, você tem que vencer uma batalha a cada dia. E olha, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse foi Júlio Viana com vocês, canal Daniel Dias. Shalom! Shalom. De Deus fazer chegar aos céus nossa